Capítulo 4. Qual é a diferença entre o espírito e a alma? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Hebreus 4:12. O espírito e a alma não são a mesma coisa. Há muitos anos, lá no começo da década de 1950, comecei um estudo intensivo sobre este assunto. Obtive livros dos principais institutos bíblicos e seminários, tanto pentecostais quanto denominacionais, para ver o que ensinavam a respeito do assunto do homem. Nenhum deles me satisfez. Nenhum deles era realmente bíblico. Eram como diz a Bíblia, em parte. Perguntei aos estudiosos bíblicos e ministros de destaque em toda a nação. Você reconheceria alguns dos seus nomes se eu os mencionasse. Até mesmo ouvi alguém perguntar a um dos ministros mais conhecidos de nossos dias: qual é a diferença entre espírito e a alma? Pareceu assustado e disse: pensava que eram iguais. Foi esta resposta que ganhei da maior parte dos ministros aos quais perguntei. Como, porém, poderiam ser iguais ou a mesma coisa? Paulo, pelo Espírito de Deus, diz que podem ser divididos pela palavra de Deus. Se é possível dividi-los, não são a mesma coisa. Somente a palavra de Deus pode dividir o espírito e a alma. No entanto, a razão por que não temos conseguido distinguir entre eles é que não temos escavado com profundeza suficiente da palavra. Há muitos anos, no oeste dos Estados Unidos, houve o que chamamos de corrida pelo ouro. As pessoas se apressavam em ir para o oeste, iam para enriquecer rapidamente. A maioria delas tiraram um pouco de ouro dos riachos com bateias de garimpeiro. Algumas acharam umas poucas pepitas espalhadas no chão. Mas se alguém realmente quisesse fazer fortuna, tinha de escavar à sua procura. Você pode ir deslizando pela superfície da Bíblia e garimpar um pouco de ouro aqui e ali, e até mesmo achar uma pepita ocasionalmente. Mas se você realmente deseja descobrir riquezas, precisa escavar nas profundezas da palavra de Deus. Durante 15 anos estudei cuidadosamente até altas horas da noite. Se havia alguma coisa que eu desejava saber, era a diferença entre o espírito e a alma. Finalmente, passei pelo seguinte processo de eliminação. Fiz o argumento por escrito da seguinte maneira: o meu corpo entra em contato com o âmbito físico. Isto se aceita sem argumento. Com meu espírito entra em contato com o reino espiritual. Desta maneira, sobrou apenas uma parte de mim para fazer contato com qualquer outro âmbito. Sabia então que tinha que ser com a minha alma, que entrava em contato com o âmbito intelectual. Escrevi, portanto: com a minha alma entra em contato com o âmbito intelectual. O seguinte versículo bíblico me ajudou. Porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. A tradução amplificada diz: porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Nossa mente, nossa mentalidade humana, natural, é uma parte da nossa alma. Note o que Paulo disse: o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Não disse: quando oro em outra língua, a minha alma ora. Não disse: quando oro em outra língua, oro com meu intelecto ou com a minha mente. Disse com efeito: não estou orando com a minha alma quando oro em línguas. Estou orando com meu espírito, com o meu coração, com o íntimo do meu ser. Você se lembra daquilo que Jesus disse? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até esse momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Como resultado de receber o Espírito Santo, disse Jesus: do interior fluirão rios de água viva. Outra tradução diz: do íntimo do seu ser.
A filha de um ministro do Evangelho Pleno tinha 6 anos de idade, quando ela e algumas crianças estavam num grupo, certa noite, num reavivamento. Algumas delas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Esta menina de 6 anos de idade foi correndo para a mãe, segurando o estômago e dizendo: "Mamãe, mamãe!" Isto surgiu diretamente do meu estômago. Ela estava sendo bíblica. Estava falando em línguas a partir da barriga, do seu espírito, do íntimo do seu ser. É dali que surgem as línguas. O Espírito Santo, que reside no seu espírito, dá ao seu espírito a capacidade de falar e você pronuncia as palavras. Agora considere em conjunto estes versículos bíblicos. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Do seu interior fluirão rios de água viva. Todas as orientações que já recebi vieram de dentro do meu espírito, e a maioria delas veio enquanto estava orando em outras línguas. Você pode entender por quê. O espírito está ativo enquanto ora em outras línguas. Uma razão por que o mundo eclesiástico, de modo geral, tem fracassado tão miseravelmente é porque tem praticado uma grande quantidade de um só tipo de oração, a oração com entendimento, a oração mental. Tem procurado travar batalhas espirituais com capacidades mentais. Já aprendi isto no decurso destes muitos e muitos anos. Em todas as crises da vida, tenho aprendido a olhar para meu espírito dentro de mim. Aprendi a orar noutras línguas. Enquanto estou orando noutras línguas, a orientação surge de dentro de mim. Isto é porque o meu espírito está ativo, meu corpo não está ativo, minha mente, minha alma não está ativa. E é através do meu espírito que Deus vai me guiar. Às vezes, interpreta a minha oração e através da interpretação recebo luz e orientação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Mas na maior parte do tempo não é assim. Na maior parte do tempo, exatamente enquanto estou orando em línguas, de algum lugar lá no fundo do meu ser, posso sentir algo subindo dentro de mim. Começa a assumir jeito e forma. Mentalmente, não posso dizer a pessoa alguma como sei disto, porque meu entendimento nada tem que ver com ele. Mas no fundo do meu ser, sei o que devo fazer. Sigo isto, escuto meu espírito, porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor.